Pessoal, vamos então agora para a próxima. Previdência complementar, o Dr. Molina, o Dr. Howen e como mediador o Dr. Hélio Ventura. Boa tarde. Dr. Molina, por favor. Dr. Howen. Juro que não vou falar que nem aquele homem da cobra que estava aqui em cima todo esse tempo, né? Gente, falar sobre a Previdência complementar é um desafio, mas um desafio gostoso, porque nós temos gente aqui experiente para vir e dar uma aula para a gente de como você faz uma Previdência complementar. Não, vai ficar aí. Tá bom. Quem fala primeiro? O senhor. O nosso tempo está bastante exíguo. Vamos ver se os nossos palestrantes conseguem fazer com 15 minutos de cada um. Começou. Dr. Molina. Muito obrigado. Boa tarde. Prometo que não sou do Tribunal de Contas. Eu nem faço de contas. Eu assisti toda a participação do Leonardo e fiquei mais ou menos preocupado sobre o que eu vim falar para vocês. Porque eu me coloquei no lugar de cada um de vocês como dirigentes dos RPPS e verifiquei todos os desafios de curto prazo que vocês têm. Resumindo, vocês têm uma espada, agora em junho, julho, não é isso? Que minimamente vocês precisam estabelecer uma nova alíquota e passar para o tesouro do município alguns benefícios. Parece uma coisa simples, se não houvesse política, não é isso? E, além disso, vocês têm como desafio, pelo menos de médio prazo, a reforma da Previdência dos próprios entes municipais, que vai passar certamente por outras questões de natureza política. Eu fui convidado para conversar sobre os fundos de previdência complementar, que é um desafio um pouquinho mais para frente, mas que vence em novembro de 2021. É o prazo que a reforma da Constituição deu aos municípios brasileiros para criarem os seus fundos de pensão. Pela reforma, pela emenda 103, não é isso? No artigo, no parágrafo 14 do artigo 40, é mandatório para que todos os municípios criem os seus fundos de pensão. E no parágrafo 6º do artigo 9, deu prazo de 2 anos. Então, além dos desafios de curto prazo que os RPPS têm, que são estes referidos nesse dia inteiro de reuniões, vocês têm um outro deadline, outra linha de morte, que é novembro de 2021, criar os fundos de pensão. O que é que eu estou fazendo aqui? Meu nome é Nilton Molina, eu sou presidente do conselho de um fundo de pensão multipatrocinado e presidente do conselho de uma companhia de seguros, que é a Mongeral. E o que a Mongeral faz nesse ambiente de previdência pública complementar? Nós somos a seguradora do FUNPRESP, do SP Previcon de São Paulo, do FUNPRESP Federal, do Programa de Fundo Complementar de Goiás, de Sergipe, de Espírito Santo, de Minas Gerais, etc, etc, etc. Somos uma seguradora especialista em vida e previdência e enxergamos esse mercado enorme de previdência complementar dos entes públicos e por isso que somos parceiros. Então, está presente aqui entre nós o Raul, que é o presidente do fundo Curitiba Prev, que também é nosso parceiro. O que eu vim fazer aqui? Eu vim afligir os aflitos. Já que vocês estão muito aflitos com a espada que em cima de vocês em junho ou julho, eu vim aqui para afligir um pouco mais. Ou seja, vocês têm sim
uma outra obrigação daqui a 2 anos de criar esses fundos. E quais são os caminhos que vocês têm? Vocês têm 3 formas de implantação um fundo. A primeira, se o município tiver escala suficiente, poderá criar um fundo de pensão exclusivo para o ente considerado e ou um fundo que considere uma região de municípios. O próprio Ministério da Previdência indica que para criar um fundo próprio, o ente público tem que ter uma perspectiva de ter 10 mil participantes. Serão certamente muito poucos os municípios brasileiros que têm essa condição. O segundo caminho é aderir a um fundo de pensão de natureza pública já em funcionamento no seu estado, como é o caso do nosso Curitiba Prev, ou um outro fundo como o SP Previcom, o Funpresp, etc., que são fundos pré-existentes, elaborados de acordo com a emenda 40 da Constituição, não é isso? E que são de natureza pública, que, portanto, dispensa a concorrência. O terceiro caminho é aderir a um fundo de pensão de natureza privada, já em funcionamento e que considera um sistema de multipatrocínio, que é o caso, por exemplo, do nosso fundo e de outros 60 ou 70 fundos que tem no mercado. Esses são os 3 caminhos que estão reservados para os municípios resolverem essa obrigação constitucional de criarem os seus fundos. E o que é, na verdade, uma modelagem básica de um plano de previdência privada para fundo de pensão fechado, patrocinado por ente público? Que bicho é esse? E para quem é? Primeiro, para quem é? No plano básico, ele é exclusivamente para os funcionários que percebam um salário superior ao teto do regime geral de previdência, hoje 6 mil e alguma coisa, e que vierem a ser admitidos a partir da instalação do fundo. É para isso que é um fundo. Este fundo tem um desenho básico, mas aqui vale a pena lembrar o seguinte, vou repetir. A lei obriga o município a criar um fundo de pensão para os seus funcionários que percebam um salário superior ao teto do regime geral. Existirão certamente RPPS que não têm nos seus quadros nenhum funcionário que ganhe mais do que o teto. Mas esses também terão que passar a sua lei na Câmara de Vereadores e aderir a um fundo, mesmo que no momento da instalação não tenha nenhum, aspas, cliente. É da própria Constituição. E qual é a modelagem básica de um fundo? O básico do básico. Uma contribuição de 7,5% sobre a diferença do salário que ultrapassar o teto do regime geral. Espera-se que essa contribuição capitalizada a determinada taxa de juros durante o período de 35 anos, que é o tempo de contribuição, tenha condições de financiar uma renda de aposentadoria de valor equivalente à média do salário de contribuição descontada a aposentadoria do INSS. Traduzindo, ele já ganha mais de 6 mil, ele é um novo funcionário, ele se vincula ao RPPS local até os 6 mil reais, até o teto. A partir do teto, ele pagará 7,5% e o ente público também 7,5%. Se ele ganha, em vez de 6 mil, 7 mil, ele vai pagar 7,5% sobre R$1.000. Isso é um plano básico. E os cálculos esperam que 7,5 dele e 7,5 do ente público criam um volume de dinheiro, ao final de 35 anos, que compra uma renda de R$1.000. Já que ele ganhar 6 mil, ele vai receber pelo regime geral. Está claro isso? Isso é o básico do básico. Neste caso específico, o risco de morte e invalidez, como se comporta? No caso da morte ou invalidez de um participante, antes de completar o tempo necessário para a elegibilidade da renda de aposentadoria, 30 anos, 20 anos, 50 anos, os beneficiários, ou mesmo o participante, no caso de invalidez, têm direito somente ao saldo da conta acumulada até a data do evento.
Ele é um plano de contribuição definida puro, ele não é benefício definido como vocês estão acostumados no regime, nos regimes próprios de previdência. O que significa dizer que se um funcionário tiver a infeliz ideia de morrer no mês seguinte que ele contribuiu, qual é o valor da pensão de morte? É o valor correspondente a uma contribuição. Isso é um plano de contribuição definida puro, e claro que o ente público poderá aduzir diversas coisas, mas isso é o mínimo que a lei vai obrigar um ente público a fazer. As rendas. A renda de sobrevivência, invalidez ou morte, quando percebida através do próprio fundo, será sempre considerada como uma renda financeira, sem garantia de taxa de juros nem de sobrevivência. Novamente, vocês estão habituados a planos de benefício definido, não é isso? Em que e o benefício é uma renda vitalícia, de valor pré-estabelecido. Num plano de contribuição definida, vocês vão receber como aposentadoria o volume de dinheiro que vocês foram capazes de formar, com a sua contribuição e a contribuição do ente público. Pois não? Nesse caso, a contribuição é só do servidor e a patronal também? A contribuição será sempre paritária, igual, 7,5% do empregado, 7,5% do empregador. Vai juntar esse dinheiro e para morte e invalidez, qual é o dinheiro para pagar a renda? Aquele que tiver na conta. O que eu acabei de dizer é um plano absolutamente básico, é o mínimo que um ente público precisará fazer para conseguir aprovação. Mas ele, na verdade, tem N caminhos de criar condições especiais que enriquecem o plano. Eu vou dar um elenco de meia dúzia dessas condições, até porque o meu tempo já foi tomado por um tribunal de contas, etc. Muito bom. Bom, então é simplesmente um elenco de benefícios, não é isso? Que o ente público e os seus funcionários reunidos vão eleger. Por exemplo, contratação de apólice de seguro por conta do participante. Vamos lembrar que se para morte e invalidez só terá o copinho cheio de reserva, não é isso? Ao final do programa. Se morrer antes, pêsame só. Contratação através do fundo de pensão de apólice coletiva de pecúlio por morte e invalidez, angariada individualmente, com a determinação do capital segurado e pagamento do respectivo prêmio por conta do participante. É uma atitude pessoal do indivíduo comprar uma apólice de seguro de capital que ele determina o valor, porque ele vai pagar integralmente o prêmio. O ente público, o fundo de pensão do ente, apenas organiza isso para o funcionário, sem nenhum tipo de contribuição e nenhum tipo de mandatório, quer dizer, sobre valor, etc. É uma decisão especificamente e particular do empregado. Mas o plano poderá fazer uma coisa um pouco melhor. Contratação de apólice de seguro como parte integrante do programa de benefício. Mesmo procedimento anterior, porém com condições estabelecidas por dentro do próprio plano. Nesse caso, o capital de seguro contratado será equivalente a determinado objetivo. Digamos que o objetivo do plano seja, em qualquer hipótese, se o funcionário morrer, ele terá direito a uma pensão equivalente a 30% da média salarial. Um compromisso qualquer. Aí o valor segurado será calculado para esse compromisso. E nesse caso específico, nessa especial cláusula, o prêmio de seguro será repartido igualmente entre empregado e empregador. Essas condições especiais que eu me refiro já existem implantadas em alguns dos planos que estão em vigor. Uma outra condição, adoção do sistema de inscrição automática.
Aquele indivíduo que foi admitido como funcionário público, ganhando mais do que o teto do regime geral, ele tem direito de não entrar no plano. Preste atenção. Se ele não entrar, o benefício, digamos que ele entre, procurador, etc., 12 mil reais de salário. Ele entra no RPPS até 6 mil. E ele resolve não entrar no plano de previdência complementar. É um direito que ele tem. Quando ele se aposentar, ele vai se aposentar pelo RPPS, simplesmente com o teto dele, ok? Está claro isso? Muito bem. Na hora que ele é admitido, ele pode não entrar ou pode ser coagido a entrar automaticamente, não é isso? Que é a inscrição automática, com direito de, depois de 120 dias, ele pedir para sair e receber de volta o que pagou. É um modelo de processo para efetivamente levar o indivíduo a entrar no plano, com o direito de sair em seguida. Acesso ao plano de servidores com vencimento abaixo do teto. O plano está implantado numa prefeitura que, por hipótese, tem 3, 4 sujeitos que ganham mais do teto. Mas o plano pode admitir que funcionários que ganhem abaixo do teto também entrem para o plano. Nesse caso, a contribuição não é paritária, é exclusivamente do servidor. Ele está fazendo, na verdade, uma poupança por além da poupança normal que ele tem no RPPS. Fundo coletivo para risco de longevidade. Coloquei, mas não gosto. É um risco que no Funpresp do Federal tem. Você paga uma contribuição a mais, o ente público também paga uma contribuição a mais para fazer um fundo para garantir o risco de longevidade. Vamos lembrar que eu disse no começo que esses planos são de contribuição definida, não de benefício definido. O ente não vai garantir nem taxa de juros e nem longevidade. Vocês lembram do Jorginho Guinle, não? Um milionário americano, brasileiro, etc., que ele era muito rico, ele com 60 anos, era um playboy internacional, ele fez contas que ele ia morrer aos 80 anos. E gastou o dinheiro. E não morreu. Sobreviveu aos 90. Chama-se isso efeito Jorginho Guinle, ou seja, você tem uma renda financeira, não é isso? E que você acaba exaurindo a renda financeira antes de morrer, não é isso? Mas o fundo coletivo pode garantir, é uma contribuição, que se forma um fundo para garantir essa longevidade. É uma coisa difícil de fazer, mas é possível. Migração do regime do RPPS para o regime de previdência complementar. Criou o fundo, num ente público qualquer. Criou o fundo, tem 1, 2, 10 funcionários, não importa quanto, mas ele tem funcionários que estão no RPPS e que ganham mais do que 6 mil, ganham mais do que o teto. Eles têm direito de emigrar. O plano pode considerar o direito de emigração. Conversando com o nosso secretário, Rogério, né? O secretário que foi embora agora, o secretário da Previdência, Leonardo. Na minha idade ele tem certos direitos, né? Esquecer, por exemplo. O Leonardo é um funcionário público da Secretaria hoje de Previdência, era do Ministério da Previdência. Ele é jovem, tem 10 anos ou 12 anos de regime próprio, e ele migrou para o sistema ele saiu, portanto, do RPPS, não é isso? Para o valor do seu benefício, que era maior do que o teto do INSS. Nesse caso, se faz uma conta de quanto é que o Estado estava devendo para ele, não é isso? Então ele fica com direito guardado de um pedaço de benefícios, e só, em vez de pagar, como ele paga 14% sobre o total do salário, vai pagar 14% sobre o teto, não é isso? E vai pagar 7,5% no fundo de pensão sobre o que passar o fundo. Enfim, tem o direito de imigração, não é fácil, tem que ser muito bem explicado.
Nem sei, Raul, se vocês colocaram no teu regulamento a possibilidade de migração. Veja, eu teria muito mais coisa para falar para vocês, se tivesse tempo, e se vocês não estivessem tão cansados, né? Porque é uma coisa importante, é uma coisa que vocês serão obrigados a se envolverem. Eu não sei, sempre tive essa dúvida, Raul, se numa prefeitura a missão de criar o fundo de pensão será dada aos dirigentes de RPPS ou não. Pode ser uma missão para o RPPS. Não vejo muito sentido numa prefeitura ter duas organizações. Vão ter que são dois entes, certamente dois entes que não se misturam, o RPPS e o fundo de pensão. Mas não há razão de ter duas administrações. Não sei, portanto, se nas prefeituras de cada um dos senhores essa missão de começar a estudar esse assunto passará pelo RPPS ou não, mas que ele vai permear o dia a dia da prefeitura, ninguém tem nenhuma dúvida. Me perdoem a rapidez com que falei, está à disposição os slides que estão aí, e uma reunião mais longa fica para outra vez. Muito obrigado. Doutor Molina, não tenho essa incumbência, mas faço em nome do Márcio, se me permite. Sabemos do tamanho da Mão Geral, mais de 2 milhões de clientes, uma beleza, uma das empresas que quando se fala em seguro é a Mão Geral. Muito obrigado, obrigado duas vezes pela sua presença, pela participação da Mão Geral aqui, e principalmente por o senhor trazer suas palavras aqui. Tentou fazer em 15, fez em 20, mas alguma coisa de boa ficou. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. E ganha o vinho, com aplausos do grupo, não, né, Márcio? Valeu. Eu sei que todos estão cansados, vou procurar ser muito rápido, mas eu preciso dar um recado que me foi incumbido aqui. Quero agradecer e saudar os meus colegas de painel, meu amigo Molina, meu amigo Hélio, e quero agradecer muito a PEPREV pelo convite, agradecimento esse que faço na pessoa do presidente Márcio. E quero contar rapidamente uma história, mas eu preciso de muita atenção de vocês para que eu possa contar essa história. Outro dia andava eu pelo centro de Curitiba, para quem conhece, passando naquela calçada de frente à biblioteca pública, e fui abordado por algo que cada dia é mais raro, era comum na minha infância, mas hoje é cada dia mais raro. Fui abordado por uma cigana que se ofereceu para ler minha mão. Eu normalmente não deixaria. Como a cigana era bonita, eu estendi minha mão. E ela disse: vou ler su mano. Eu fiz uma cara assim, ela disse: não me crês? E pegou uma medalhinha e botou na palma da minha mão, e ela fechou a minha mão com os dedos dela, e botou as mãos dela por cima, fechou os olhos, e mandou eu abrir a mão. Quando eu abri, não tinha medalha. Bom, eu sou um pouco descrente dessas coisas, dei R$5 para ela, atravessei a rua e fui comer um pastel. Quando eu dei a primeira mordida no pastel, pá, quase quebrei o dente. Adivinha o que era? Não, era um caroço de azeitona. Mas quem acreditou que era a medalha é quem acredita que os RPPS vão conseguir cumprir tudo isso que querem que a gente faça nesse tempo absurdamente reduzido. Eu venho do mundo dos fundos de pensão, mas eu fui por 2 anos presidente do RPPS de Curitiba e sei das dificuldades que todos vocês, todos nós temos. Mas vamos enfrentar essa luta juntos. E a Curitiba Prev
veio para ajudar os municípios paranaenses. Mas antes de falar de Curitiba Prévia, está ali a foto de quem vos fala, eu quero falar de dois personagens da história da Previdência. O William Beveridge, que era um economista inglês do período da Segunda Guerra, e esse outro grande personagem aqui, que é o Otto von Bismarck, conhecido como chanceler de ferro na Alemanha do final do século XIX. Ambos são considerados pais de todos os sistemas previdenciários existentes no mundo. Qual é a diferença entre os sistemas propostos por esses dois personagens? Primeiro, o sistema bismarckiano, que é o mais antigo. Lá na Alemanha de 1881, esse chanceler, que era o chefe de Estado da Alemanha, Alemanha forte nessa época, todos se lembram, criou um plano com uma característica de redistribuição intergeracional. Primeiro plano de previdência que se tem notícia na história da humanidade. E mais tarde, houve um relatório em 1942, mas o Partido Trabalhista do Reino Unido implementou efetivamente em 1945 esse sistema, que introduzia um sistema mínimo de previdência, só para garantir o mínimo para tirar as pessoas da miserabilidade. E mostrava esse relatório do Beveridge de que as pessoas que tinham condições tinham de, por esforço próprio, fazer poupança para complementar suas rendas na velhice. Ora, o que parece isso? O sistema bismarckiano parece com o regime geral, pacto intergeracional puro. Parece com o RPPS, pacto intergeracional puro. E o sistema beveridiano é mais parecido com o que está proposto hoje. No nosso caso, os RPPS como sistema principal e como um sistema complementar às entidades fechadas de previdência complementar. Muito bem. E aí aparece sempre alguém que coloca a previdência complementar vindo como se fosse para disputar espaço com os RPPS. E as pessoas falam de regime próprio de previdência social versus regime de previdência complementar. E a nossa proposta é trocar esse sinal de versus por um sinal de mais. Nós, da previdência complementar, somos, como o nome diz, complementares. Por quê? O RPPS é e sempre será o sistema principal e nós somos o sistema auxiliar. O RPPS é obrigatório, enquanto que nós somos facultativos. O RPPS tem como característica o pacto intergeracional e nós a acumulação individual. As regras no RPPS são rígidas. O cidadão sabe quais são as regras para o cálculo do benefício dele. E aqui, no regime de previdência complementar, as regras são flexíveis. Lá se conta, ou aqui no RPPS se conta tempo ou idade. E aqui se conta a acumulação de patrimônio, que é o que interessa. Bom, todos vocês sabem, está expresso agora na Constituição, uma norma cogente. Os entes federados instituirão, no prazo máximo de 2 anos, o regime de previdência complementar. Essa instituição é obrigatória, não tem discussão. Ou alguém acredita que virá uma emenda constitucional estendendo esse prazo. Não tem a menor possibilidade. Só que a gente olha, 2 anos, poxa, 2 anos, tem tempo, né? Olhem lá, meus amigos, hoje, exatamente no dia de hoje, 28 de janeiro de 2020, só sobra 1 ano, 9 meses e 15 dias. E esse 15 dias está terminando agora, né? Porque já são mais de 5 horas, já são 14 dias. O tempo passa, inexoravelmente. Então, a nossa proposta é que os senhores se mexam logo. Mas os senhores têm muito que se mexer. Por isso, nós estamos aqui para ajudá-los nesta implantação da previdência
complementar fechada para os servidores públicos. Por que que vem previdência complementar fechada para os servidores públicos? O doutor Leonardo mostrou de manhã aqui um exemplo de um servidor que se aposentou. Quem é que está lembrado disso? Se aposentou pelo teto. Quando ele chegou no mês da aposentadoria, ele estava com o teto. Mas ele era um servidor posterior à emenda 41 e ia se aposentar pela média. Ele ganhava 5.800, se aposentou, mostrou aqui, doutor Leonardo, com 2.500. Quem quer viver, ou quem quer oferecer para os nossos segurados uma situação amargurante destas, no momento em que o indivíduo mais precisa, em que ele muitas vezes já não tem mais força para trabalhar, o mercado já não o aceita mais, ele tem um custo alto com a saúde, ele quer fazer um agrado para a mulher, ele quer fazer um agrado para os netos, e tem uma redução dramática de mais de 50% da sua renda. Aí entra a previdência complementar fechada para ajudar estes servidores. Mas temos uma complicação, né? Estamos em ano eleitoral, todo mundo já falou aqui. Então, meus amigos, a proposta é: vamos nos mexer já, porque quem deixar para 2021, para começar a se mexer, vai ter problemas. Porque nós vamos ter um gargalo de municípios e até de estados precisando cumprir a norma constitucional e tendo dificuldades daí, porque estará muito em cima da hora. Para ajudar os entes federados, o Ministério da Economia, através da Secretaria de Previdência, editou um guia, chamado Guia da Previdência Complementar para Entes Federativos. Formaram lá um grupo de trabalho, eu fui convidado para participar das reuniões desse grupo de trabalho, portanto ajudei a montar esse guia, e esse guia está muito pequenininho ali, mas é fácil. Entrem na página da Previdência Social e vai ter lá, procurem lá, Conselho Nacional de Previdência Complementar, vai ter lá o acesso a esse guia. É um guia que não está perfeito, eu tenho algumas críticas a alguns aspectos em que fui vencido, mas é um bom guia para ajudar. Ele dá um panorama geral do regime de previdência complementar, ele mostra alternativas e procedimentos recomendáveis para a instituição do regime, ele faz recomendações para o projeto de lei do ente federado, ele traz alguns anexos que estão aqui mais detalhados, mas eu não tenho tempo para agora me estender sobre isso. Vejam que interessante, isso é tirado lá do guia. Para criar uma nova entidade de previdência complementar, precisa ter 10 mil participantes. Dificilmente um município vai ter 10 mil participantes para criar uma entidade fechada de previdência complementar. Terá um dia, mas não nesse prazo. Para criar um plano próprio, é preciso mostrar a viabilidade de ter, num prazo razoável, pelo menos 1000 participantes. E finalmente tem a última opção, que é aderir a um plano existente. Então, num gráfico com um eixo de custo vertical e complexidade horizontal, ali está em roxo a criação da entidade, mais custo e mais complexidade. No meio está a criação de plano, custo médio e complexidade média, e finalmente a adesão a um plano com custo pequeno e complexidade pequena. Mas um plano de previdência complementar, um regime de previdência complementar, tem de ser bom para o servidor e tem de ser bom para o município. E eu vou mostrar por que é bom. Muito fácil. Economia financeira. A alíquota de contribuição para os RPPS passa a ser, em breve, de no mínimo 14%. Muita gente já tem mais de 14%. Alguns terão. Para as parcelas remuneratórias acima do teto, cai para 7,5%. Economia na boca do caixa, direto, imediatamente. Economia atuarial não precisa nem falar, porque o grande problema nosso
é justamente o déficit atuarial, e a Previdência Complementar vem para ajudar na medida em que o ingresso de novos servidores sempre será limitado ao teto e também será possível oferecer planos, como nós oferecemos, de migração de antigos servidores para o novo sistema. E agora eu vou falar um pouquinho das características da Curitiba Prev. A primeira coisa que eu quero dizer aos senhores: não se preocupem em pensar em aderir a uma entidade fechada de previdência complementar que leva o nome de outro município que não o de vocês. Nós já estamos estudando qual vai ser o novo nome da Curitiba Prev. Nós vamos tirar a Curitiba do nome. Sei lá, vai ser Nova Prev, Inova Prev, um nome genérico que possa não tirar, ou que possa tirar essa característica barrista. Taxas da Curitiba Prev: não cobramos taxa de carregamento, só taxa de administração, de 0,08 ao mês. Isso no começo, porque na medida que ganhar corpo, nós temos condições de reduzir essa taxa de administração. Segundo, governança, conselhos paritários. Não são sindicatos que têm cadeiras nos órgãos de governança de uma entidade de previdência complementar, mas são metade indicados pelos patrocinadores e metade eleitos pelos participantes, em processo democrático, em sufrágio eletrônico. E, em segundo lugar, um comitê gestor para cada plano de benefícios. Municípios grandes poderão ter o seu próprio plano de benefício. Municípios de médio para pequeno terão de aderir a planos já oferecidos, planos padrões que nós temos lá na Curitiba Prev. E as formas de adesão: facultativa, sempre é facultativa, mas isso não implica que não possa ser automático, como bem explicou há pouco o nosso amigo Molina. Há um artigo recente que eu publiquei agora no mês de dezembro na Gazeta do Povo. Quem procurar no site encontra, mas eu quero só falar da tônica desse artigo. Eu critico a oferta da Previdência Complementar patrocinada apenas para a elite do funcionalismo público. Aqui no município de Curitiba, a nossa entidade fechada de Previdência Complementar oferece Previdência Complementar patrocinada, viu, Molina? Inclusive para servidores que ganham abaixo do teto. Porque nós sabemos que a realidade de pelo menos 90% dos municípios brasileiros tem pouquíssimos servidores que ganham acima do teto. Não é possível que a gente não vá praticar, e esse é o título do artigo, a Previdência Social dos servidores e a Justiça Social. Que a gente não vá fazer justiça social com esses servidores. E dá para fazer com economia também. Um exemplo muito rápido de cálculo: um servidor, nas condições do plano de benefícios da Curitiba Prev, que tem uma remuneração ligeiramente acima do teto, R$7.000. Esse cidadão, se contribuir com 3% até o teto e 7,5% do que excede ao teto, e o município dobrar a aposta, ao longo de 35 anos ele acumula R$1 milhão para complementar a aposentadoria dele. E olha que bacana, aqui está um gráfico de pizza, em que desse 1 milhão, o participante botou do bolso dele, tudo em valor presente, tá, gente? Botou do bolso dele R$200.000, pouquinho mais de R$200.000. Ou seja, o município bota mais 200 mil e o resto é rentabilidade. É como se eu fosse numa pizzaria, pagasse por uma fatia de pizza e levasse para casa a pizza inteira. É assim que funciona. Mas vamos pegar um exemplo de um servidor que ganha bem abaixo do teto, uma remuneração de R$2.000, com essa contribuição paritária de 3% dele e 3% do município. Ao longo de 35 anos, ele consegue acumular praticamente R$200.000, 100 vezes a remuneração dele. Me digam qual é o trabalhador que consegue, sozinho, fazer uma poupança dessas, equivalente a 100 vezes a sua remuneração. E na Previdência Complementar dá para fazer. De novo, aí a pizza. Eu pago por menos de 20% e recebo a pizza inteira. Qual é o roteiro
para aqueles que estejam interessados em aderir à Curitiba Prev. Primeiro passo, fundamental, firmar um protocolo de intenções. O que é um protocolo de intenções? Nós dizemos que é uma espécie de noivado. Eu já tenho aqui, a Curitiba Prev já tem namorado com vários municípios, mas nós precisamos firmar um compromisso de noivado. Por quê? Porque a partir desse compromisso, nós vamos formar um grupo técnico misto entre integrantes do município, claro que a lógica indica que serão do RPPS, e integrantes técnicos da Curitiba Prev. A terceira tarefa que nós temos de fazer é fundamentar o porquê da escolha daquela entidade fechada de previdência complementar. E não é difícil, porque o guia lá dos entes federados, editado pelo Ministério da Economia, esclarece que não tem nenhuma necessidade de licitação. O que precisa é justificar fundamentadamente a escolha. Ora, até hoje, a Curitiba Prev é a única entidade fechada de previdência complementar de servidores públicos municipal. É o único município do Brasil que criou até agora. Outros municípios tentaram e não conseguiram ainda. Vão conseguir. Municípios grandes vão conseguir. É a única entidade fechada de previdência complementar especializada em servidor público municipal, com suas idiosincrasias, com a realidade dos municípios que nós conhecemos. Terceiro passo, elaborar o projeto de lei com a nossa assessoria, olhando lá para o guia do Ministério da Economia e obter essa aprovação lá na Câmara de Vereadores. E o último e quinto passo é assinar o convênio de adesão a um plano de benefícios que nós vamos oferecer aos senhores e que será levado à Previc, que é a superintendência que nos supervisiona, federal, para que ela aprove. A partir daí, nós começamos a operar. Eu tenho aqui meu currículo, tem essa última lâmina, mas eu queria pedir licença aos senhores para solicitar ali que possa rodar um filminho, que é 1 minuto de filme. Por favor, vamos prestar atenção. Muito obrigado pela atenção. Dr. Howen é um baita de um companheiro da Paraná Previdência, e somos, Dr. Molina, por favor, chega aqui, Dr. Molina, para a gente fazer o encerramento disso aqui. E antes que eu faça ler demais, eu passo a palavra também para o Márcio. Mas, Márcio, eu quero cumprimentá-lo pela iniciativa de ter trazido esse grupo seletivo, selecionado, para que aqui estivesse
e desse essa oportunidade de conhecimentos gerais. Há muito que aprender, né? Muito tempo a ser debatido. Doutor Molina, mil perdões mais uma vez, Raul da mesma forma, mas tenho certeza, Márcio, que você vai proporcionar uma nova oportunidade e teremos a oportunidade de ouvir novamente essas belas oratórias. Muito obrigado a todos, felicidades a todos, que Deus os acompanhe. Muito obrigado. Pessoal, é só segura aí que nós já vamos fazer o sorteio, tá? Só vamos fazer a entrega aqui de um brinde de agradecimento ao Dr. Raul e ao nosso querido amigo Hélio.